Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei, nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Pergunte a um morador do estado da Califórnia se ele gosta das políticas de esquerda aplicadas no estado, com altas taxações aos combustíveis fósseis, por exemplo, altos impostos às empresas, por exemplo, e liberação total de drogas como maconha, por exemplo. Pergunte se ele gosta. Ele dirá, claro, isso é o progressismo, é o progresso, irmão, é a liberdade, irmão, e é o cuidado com o planeta, irmão. Pergunte para esse mesmo californiano aonde ele está indo, e ele dirá, estou de mudança para o Texas ou para a Flórida. Pergunte a um banqueiro nova-iorquino se ele gosta de Nova York e da política de esquerda de Nova York, ele dirá que claro, afinal, ele ajudou a implantar a política de esquerda na cidade. E no estado? Pergunte para esse banqueiro aonde ele está indo, e ele dirá, estou transferindo os meus negócios para a Flórida. Não é piada, não. É verdade. Vejam essa interessante matéria saída na Fox, intitulada O Êxodo do Estado Azul pode virar o mapa político de cabeça para baixo nos Estados Unidos, tornando os estados vermelhos roxos. Roxos porque a mistura entre a cor vermelha e a cor azul dá o roxo. Então está surgindo aí uma nova configuração política nos Estados Unidos por conta do êxodo. Os azuis, os democratas, estão mudando-se para estados outrora vermelhos e com a mistura vem o roxo. A matéria diz que o êxodo do estado azul do país está sacudindo a demografia nos estados vermelhos, que estão servindo como pontos de desembarque. Estados como o Texas e a Flórida estão vendo o influxo de democratas em busca de custos de vida mais acessíveis e amigáveis aos impostos, transformando esses redutos republicanos em estados roxos. Mesmo antes de 2020, diz a Fox, a demografia no cinturão solar começou a se inclinar, impulsionada por vantagens financeiras favoráveis e incentivos econômicos que os estados conservadores têm a oferecer. No entanto, essa tendência se acelerou em meio a uma recessão induzida por uma pandemia e com mais empregos agora sendo capazes de funcionar remotamente, ou seja, online, trabalhos em casa. Bem, aqui um parênteses a fazer. Muito se dizia durante a campanha que os estados vermelhos ou os estados republicanos estavam em melhor situação econômica, principalmente por conta dos poucos impostos em comparação aos estados azuis, os democratas. Mas, durante a pandemia, a diferença aumentou por conta, claro, da resistência dos republicanos em fechar os seus negócios. Daí, a oportunidade de emprego nos estados vermelhos eram maiores do que nos azuis. Tudo isso tem refletido no êxodo, mas se você dissesse durante a campanha que os republicanos administravam melhor os seus lugares, os seus condados, os seus estados, bem, você seria acusado de parcial, ou fake news, ou um conservador radical e assim por diante. Mas a verdade agora aparece na forma do êxodo. Os democratas, eleitores certamente democratas, não estão suportando seus próprios estados. Mas aí vem outro problema, outra questão. Por que não ficam nos seus estados para reverter, para votarem nas próximas eleições em republicanos? Não, isso não farão jamais, porque será uma traição às suas convicções ideológicas.
Então, estão de mudanças para estados republicanos para logo mais transformá-los em democratas. E aí, bem, chegará um dia que não terão mais para onde fugir, porque uma vez que se aplique a política democrata em estados hoje prósperos, amanhã serão estados falidos. E aí, para onde irão esses americanos batutas, como se dizia antigamente? Será que um dia acabarão parando em Cuba? Bem, parece que a tendência é essa, porque estraga aqui, estraga ali, estraga acolá, daqui a pouco virou tudo uma Venezuela mesmo. A matéria continua dizendo: na Califórnia, algumas das principais empresas do Vale do Silício, vejam, essas empresas de alta tecnologia, Big Tech, por exemplo, estão escapando da maior taxa de impostos de renda do país, 13,3%. Estão indo para onde? Para o vermelho Texas, onde as empresas podem economizar, em média, 32% de seus custos operacionais. Aqui também vale um parênteses, porque as grandes empresas do Vale do Silício ajudaram a construir um estado hiperarrecadador de impostos. Só que agora estão reclamando do que eles mesmos criaram. Cerca de 1/3 da nossa população agora, cerca de 20% do nosso pacote total é de migração internacional, disse Lloyd Porter, do Texas Demographic Center. E então, o saldo disso, cerca de 34% de nossa população total, muda com a migração doméstica. Quando olhamos para isso, a Califórnia responde por mais de 40% dos migrantes domésticos que chegam ao Texas. A Califórnia, do ex-ator pornô e também levantador de pesos Arnold Schwarzenegger, que jacta ser um grande republicano. Pois é, ele foi um dos que ajudou a construir, como grande republicano, um grande estado democrata. E sentiu-se autorizado, claro, a pedir a cabeça de Donald Trump por ter feito tão bem à América, ou melhor, ao estado da Califórnia, cujo êxodo hoje é de mais de 40% para o Texas. Por falar em Schwarzenegger, é um grande ator. Isso temos que convir. Você verá Arnold Schwarzenegger num velório, por exemplo, com essa expressão. Você verá Arnold Schwarzenegger, por exemplo, fazendo amor com essa expressão. Você verá Arnold Schwarzenegger, por exemplo, conversando com uma criança ou chorando copiosamente com essa expressão. Ou então rindo copiosamente com essa expressão. Um grande ator, sem dúvida. Bem, mas seguindo. Do outro lado do país, notáveis bancos de Wall Street estão mudando-se da cidade de Nova York para a Flórida, à medida que as empresas estão percebendo que as altas taxas de imposto, os altos custos de moradia e as regulamentações rígidas tornaram difícil a vida e o trabalho. Bem, a matéria continua por mais alguns parágrafos a nos causar espécie estomacal. Mas vejam que interessante, outra matéria, outra notícia que pouco tem a ver com essa, aparentemente pouco. Essa foi pinçada do Memory. Diz o seguinte, vou ler só um pedacinho, só a introdução da matéria. Em artigo de 22 de dezembro de 2020, no diário londrino Al-Shaq, Al-Awsat, melhor dizendo, o meu árabe não está muito bom hoje. O jornalista saudita Mishal Al-Sudairi escreveu que os árabes israelenses provavelmente não renunciarão à sua cidadania israelense, já que sua situação no país, em Israel, é boa. Eles são parte da economia israelense,
trabalhando como médicos, advogados e artistas, entre outras profissões. Os árabes israelenses ocupam cargos políticos, representam Israel no exterior e até atuam em seus aparatos de segurança. Há também atletas árabes em equipes esportivas israelenses, observou o jornalista, como o jogador de futebol Dia Saba, que foi anteriormente adquirido por uma equipe israelense por um valor, uma taxa de negociação em torno de 2 milhões de euros e ingressou agora, recentemente, no clube da Pro Liga dos Emirados Árabes Unidos, Al Nassr, e vai representá-lo na Liga do Golfo. Parece que não tem nada a ver com a primeira notícia, mas tem tudo a ver, porque muitos dos árabes, embalados por uma mídia mentirosa, falam mal de Israel, mas adoram viver em Israel. Perceberam a ligação? Pois é. Outra notícia interessante, essa me parece saiu a semana passada. O apresentador Luciano Huck e aquela que vai de táxi, sua esposa, Angélica, andavam numa praia de Trancoso livremente, sem máscara e tal. Pois é, justamente eles que pedem para você, pacato cidadão, não ir sequer para o leito sem máscara. Pois é. Bem, eu acho que eles não pedem tanto, mas dizem para você ficar em casa. E se sair, saia de máscara. Pois é. Por falar em árabes, judeus, Luciano Huck, essa coisa toda, um detalhe, os mais incentivadores do Fique em Casa de Israel, a classe média alta de Israel, de grandes cidades como Haifa e Tel Aviv, por exemplo, sabe onde passam agora os penosos dias de lockdowns intermináveis de Israel? Não, no Catar, ou melhor, perdão, desculpe, em Dubai, Dubai, aquela cidadezinha feia, né? Feita às pressas para acolher os bilionários do mundo. Por quê? Porque em Dubai não existe essa de fique em casa. A única exigência em Dubai é se você sair, leve uma carteira bem recheada. E eles vão para lá. Pois é. É o tal negócio, né? Bem, agora voltando aqui à matéria principal, a primeira de hoje. Elogie o seu estado, mas vá viver em outro. Incentive o fique em casa, mas se puder, se tiver condições, escolha um lugar onde essas restrições não pegam, não colam. E você ainda duvida que estamos num mundo do maligno. Pois é, a hipocrisia é um sintoma de malignidade. E esta hoje é global. Aliás, se você não entendeu o que está acontecendo, aconselho tomar cuidado com o canal Professor Belei, porque ontem muita gente reclamou, professor, dê notícias boas. Notícias boas? No olho do apocalipse? Vai ser difícil. Talvez lá no Luciano Huck tenha algumas, aqui vai ser difícil. Até depois, se Deus quiser.